O programa a seguir é uma produção independente de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Alô você, estamos chegando com mais O Passo para o Sucesso. Hoje, especialíssimo, estamos recebendo Débora Rodrigues, a única mulher piloto de Fórmula Truck que é corrida de caminhões no mundo. Não é só no Brasil não, é no mundo. Hein, Débora? Que coisa impressionante, hein? Você vê, né? Eu sempre fui apaixonada por caminhão e surgiu uma oportunidade e aí consegui começar a correr na Fórmula Truck. Hoje só já? eu. 15 anos. 15 anos? 15 anos esse ano, debuto na Fórmula Truck. E assim, já passaram outras mulheres, mas infelizmente por falta de patrocínio elas não conseguiram continuar. Na Europa, onde tem outra categoria também, quando eu comecei, a única mulher que corria lá era a Mina, ela também parou na época que eu comecei a correr também aqui. Por falta de patrocínio? Por falta de patrocínio. Você é paranaense, né, Débora? Eu sou. De Bela Vista do Paraíso. Bela Vista do Paraíso. Onde é que fica Bela Vista do Paraíso? Encostadinha a Londrina. Bem pertinho. Tem Londrina, Sertanópolis, Bela Vista do Paraíso. Ah, então fica bem ali. Faz parte da Grande Londrina? Faz parte da Grande Londrina. Sou bicho do Paraná. Porque eu estou dizendo isso porque a vida da Débora nem sempre foi piloto de caminhão, piloto de Fórmula Truck. Verdade. Ela começou lá de baixo, né? Com certeza. Comecei bem, assim, Acho que você foi até babá, né? Fui. Minha primeira profissão foi babá, já trabalhei no supermercado, empregada doméstica, diarista. Doméstica também? Também, já fui muito diarista. Na praia, em Santos, eu trabalhei como diarista há bastante tempo, porque eu estava procurando emprego e não conseguia. Eu era recepcionista, era telefonista, mas eu não conseguia emprego nessa área. E eu tinha que mandar dinheiro para os meus filhos que estavam com a minha mãe. Então eu comecei a ser diarista. E vou te falar uma coisa, depois que eu arrumei o trabalho, que eu abandonei as diárias, eu me arrependi, porque eu ganhava mais como diarista. Porque eu sou muito boa de limpeza. Sim. E as mulheres gostaram e minha propaganda era muito boa. Mas a gente pensa sempre em crescer, né, dentro de uma empresa. Eu falei, não, eu tenho que ficar aqui ganhando menos mesmo, mas eu tenho que crescer. Passar de recepcionista para outra área. Mas me diga uma coisa, como é que foi essa vinda do Paraná para Santos? Então, é assim, eu me casei muito jovem, né? Primeiro, a minha vida bagunçou bastante quando os meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Então eu fiquei de cá para lá, de cá para lá. É uma dor, né? Para uma criança de 9 anos. Eu era filha única. Então eu ficava sendo jogada para um canto e para o outro. O pai, para a mãe, para a avó, para a tia, para a madrinha. Porque a coisa era meio Vão difícil. prestando atenção aí, hein? Porque ela deu o passo para o sucesso. A gente vai chegar lá. Continue. Então eu acho que as pessoas, até uma oportunidade para dizer para as pessoas que se separam, que a gente tem que se separar do cônjuge, não dos filhos. Né? E continuar dando atenção e continuar tentando fazer o melhor. Porque você não tinha essa atenção? Não. Eu acabei sendo, uma época da minha vida, um estorvo na vida da minha pai e da minha mãe. Então, eles cansavam, mandavam para o pai, a outra cansava, mandava para a mãe, aí cansava, mandava para a avó. E assim foi uma época. Que você tinha na época? Isso foi até uns 12 anos. Sei. Até uns 12 anos. Aí, com 12 para 13, eu já comecei a trabalhar. Justamente por isso, porque eu nunca gostei de ficar pedindo nada para ninguém. Comecei como babá. E porque eu já cuidava dos primos, eu sou a neta mais velha. Então isso lá no Paraná? Lá no interior, eu morei no Paraná. Também tem isso aí, Vanucci. Eu nunca estudei mais de um ano em uma mesma escola. Porque meu pai é caminhoneiro e... o seu pai é caminhoneiro? Meu pai é caminhoneiro. Meu pai e meus tios continua. Então, ele mudava conforme a safra, né? Porque ele tinha um caminhão carga seca, que é aquele que carrega sementes e tal. Então, a gente mudava conforme a safra. E então, eu não conseguia estudar mais de um ano na escola. E isso é uma coisa também que me desestimulou a estudar. Porque eu era uma menina muito bonita.
Eu chegava na escola... Você é uma mulher. Muito obrigada. Aí você imagina o seguinte, a maior dificuldade que a gente tem é no começo das aulas, para se adaptar. Por ser uma menina bonita, as meninas já não gostavam de mim de cara. Quando eu começava a fazer amizade, aquela coisa normal de escola. Quando começava a amizade, eu tinha que mudar. Então, isso me estimulou a estudar também. Então, com isso, eu comecei a trabalhar muito cedo. Me casei aos 17, porque engravidei da Jaqueline, que hoje tem 27 anos. E aí, com isso, eu tive que lutar. Porque a mulher, querendo ou não, ela já amadurece mais rápido que o homem. E ainda tendo filho, a responsabilidade era muito grande. Então, eu tinha que me virar. Então, eu procurava trabalho onde podia. Como é que ela chama? A Jaqueline. A Jaqueline com quantos anos? 17. É, bem jovem. Bem jovem. Então, e me separei muito jovem, me separei com 21. Então, nessa época, eu tive que trabalhar para sustentar os filhos. Então, você chegou até a ser motorista de ônibus do Sem Terra? Na verdade eu era motorista, isso. Eu morava já em Teodoro Sampaio, que é onde morava a família da minha mãe. E eu queria trabalhar no ramo de caminhão. E o meu pai não deixava eu trabalhar com ele. E meu pai é muito machista e ele nunca concordou com isso. Então eu peguei e simplesmente falei, bom, o senhor não vai me deixar trabalhar com o senhor, então eu vou procurar um trabalho fora de casa. Sem querer te interromper, sim. Como é que é a relação hoje com o seu pai? Muito rara, muito rara. Tá, pode continuar. Então eu fui procurar trabalho e eu tava trabalhando aqui em São Paulo. Já estava em São Paulo. Eu procurava trabalho. Se não tinha trabalho aqui, eu ia para São Paulo. Se não tinha aqui, eu ia para Campo Grande. Onde eu sabia que tinha um lugar que estava bom de trabalho, que eu me informava com amigos, eu ia. Aí, quando eu voltei, a minha filha ficava com a minha mãe. Quando eu tinha que sair, porque a minha esperança era vir, arrumar um trabalho, me estabilizar e trazer meus filhos. Mas chegou uma época que eu cansei disso porque eu não conseguia essa situação. Então, foi quando eu fui para Teodoro Sampaio. Eu estava aqui trabalhando em São Paulo. Trabalhei com a doutora Shirley Borelli, famosa dermatologista, era recepcionista dela. E minha mãe me avisou que ia ter um curso, umas vagas para motorista de ônibus em Teodoro Sampaio. Fica perto de Presidente Prudente. Sim. Falei, então eu vou fazer. E eu fui lá, né, para fazer o teste e consegui passar. E eu era motorista de ônibus de uma empresa privada lá na minha cidade. Aí eu conheci o movimento, porque eu pegava essas pessoas dos acampamentos, dos assentamentos e levava para os comícios políticos que estava tendo na época. Você sempre foi engajada no Movimento Sem Terra? Eu comecei nessa época, porque eu conheci... A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, pode ser? Tá bom, claro. No segundo bloco do nosso O Passo para o Sucesso, hoje com Débora Rodrigues. Até aqui você viu que a vida dela não foi nada fácil, né? Vamos ver daqui para frente. No segundo bloco. Até já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Passo para o Sucesso. Hoje com Débora Rodrigues, a única mulher do mundo que disputa a Fórmula Truck, que é a corrida de caminhões. Aliás, eu acho uma loucura isso. Muito bom. Já teve algum acidente, não? Já tive. Assim, o mais impressionante foi em 2009, na cidade de Guaporé, onde eu literalmente voei, saí da pista, fui parar numa área de estacionamento. Meu Deus do céu. Mas, graças a Deus, nenhum arranhão. Só umas dorzinhas. Bom, mas até chegar lá, ainda teve mais muita trabalho, coisa. mais sofrimento. Bastante. Eu sei que, voltando à situação do ônibus, foi quando eu conheci o movimento, as pessoas do movimento, porque eu trabalhava do Movimento Sem Terra, porque eu trazendo essas pessoas para a cidade, para festas, para comícios, porque no interior tem muito disso, né? Então a pessoa vai fazer um comício, a prefeitura faz um show, ela loca esses ônibus e busca as pessoas em torno da cidade. Certo. E foi assim que eu conheci o movimento. Assim eu ouvia as conversas no ônibus e tudo, e eu fiquei curiosa. E você continua engajada no movimento até hoje? Não continuo. Infelizmente, eu acho que
que tomou um rumo muito diferente do que aquele do ideal do Movimento Sem Terra, que é a reforma agrária. Agora, em 97, você teve a grande guinada da sua vida. Eu não sei se foi um grande passo para o sucesso, mas foi uma grande guinada na sua vida. O que aconteceu? Então, numa dessas ocupações, houve um tiroteio. Tinha uma milícia armada, atirou contra nós. O trator que eu estava foi furado em todos os lados, pneus com fuzil. E saiu em toda a mídia do mundo. Eu dei entrevista até para a Alemanha. Então, e um desses fotógrafos que estavam lá me fotografou, mandou para São Paulo, do jornal Estado de São Paulo, o Lilo. Mandou para a chefe dele e falou assim, olha, aí ela falou assim para ele, você não está aí para fotografar mulher bonita, você está aí para fotografar conflito. Ele falou, mas essa mulher bonita estava em cima de um trator levando bala. Bom, resumo. Aí você se tornou a musa... Isso, do Sem Terra. Do Sem Terra. Isso. Aonde? Em Teodoro Sampaio, no Pontal do Paranapanema. No Pontal do Paranapanema. Pois é, mas através da... Da Playboy. Da Playboy, ela foi Sim, capa da Playboy. É verdade. Foi capa porque da Playboy. Essa matéria saiu na capa do jornal Estado, aí me ligaram já na segunda dizendo que tinham passado o meu contato, que a Playboy iria me ligar e eu dei risada, né? Tirei um barato, falei, estão me zoando, é uma pegadinha, alguma coisa assim. Mas para eu fazer essa Playboy, Vanucci, eu andei 680 quilômetros de carona para chegar em São Paulo. Porque eu não tinha um tostão no bolso. E a única maneira de eu chegar no Itaim, que era na época, foi de carona. Que absurdo. Foi um dia, uma noite. Inesquecível. Né? Eu cheguei aqui de madrugada, me lembro que eu desci na rodovia dos Bandeirantes, na Avenida dos Bandeirantes, e fui até o Paraíso a pé, porque eu tinha uma... Paraíso é onde começa, né? Começa a Avenida Paulista em São Paulo. Isso, eu fui da Avenida dos Bandeirantes até ao Paraíso, porque eu tinha conseguido lá não é pensionato que fala, é aqueles, cortiço, né? Era um cortiço que eu fiquei, na verdade. Porque você não tinha Não tinha condições nenhuma. E me arrumaram esse lugar para ficar, porque eu não tinha dinheiro para pagar. E no outro dia eu liguei para a Ariane, que trabalhava na época na Playboy, e falei, olha, podemos conversar e tal. Ela falou, então você vem aqui e tal. Eu falei, olha, só que eu não tenho condições, não tenho dinheiro para pegar um ônibus. Ela falou, não, pega o táxi que eu pago para você. E foi eles que pagaram meu táxi. Foi assim que começou. E aí foi um sucesso? Foi absoluto, foi muito bom. Eu acho que um passo importante para o sucesso, o mais importante é você aproveitar as suas oportunidades. Todo mundo tem. A pessoa que está assistindo às vezes pode falar, não, eu nunca tive. Pensa, às vezes passou um trabalho lá atrás, às vezes passou alguém na sua vida que te daria ou que te deu uma oportunidade e você deixou passar. Aí né? foi o grande passo que você deu. Isso, é. Né? Eu acredito. Eu também acho que sim. Eu tentei aproveitar tudo, até os programas que eu fiz, quase todos foram ao vivo. E isso chamou muita atenção, né, de outras emissoras, que foi quando eu tive a oportunidade, falando da revista, sendo entrevistada, foi onde eu tive a oportunidade de conhecer Silvio Santos. Sim. Então, isso é uma coisa assim que não aparece toda hora na sua vida. Aí eu vou conhecer o Silvio, foi muito engraçado porque eu fiquei sentada na sala, era a Nathalie Leonel ainda, e eu via aquele monte de vidro, de espelho, não sei o que, eu falava assim, bom, no mínimo, isso é uma pegadinha, porque você vem de uma situação tão simples e de repente as coisas acontecem pra você que você fala, não, isso não pode estar acontecendo. A hora que o Silvio entrou, eu tentava levantar e não conseguia. Mas ele, muito esperto, ele percebeu, ele me deu a mão e me ajudou a levantar, porque as pernas não tinham força para levantar. Olha. E ele começou a falar, ele não deixou eu falar para, acho que, eu me recuperar. Então ele falou, porque eu assisti você em todos os programas, você se sai muito bem, você é uma menina muito rápida de raciocínio, tal, não sei o quê. E é mesmo. E aí, pô, eu fiquei, né, aí que eu não sabia mesmo mais o que falar. Aí ele falou assim, e agora, só que tem uma coisa. Quer trabalhar comigo? Olha, eu tenho uma oportunidade pra você, um programa assim, mas vai ser ao vivo. Você quer arriscar? Eu falei pra ele, e por que não?
Eu não tinha o que perder, Vanucci. Gente, uma pessoa que não conhecia nada. Nada de televisão, TV. Eu não sabia nem o que conseguia era uma falar câmera, com a né? câmera. Você sabe como que eu aprendi a falar com a câmera? O Silvio foi lá atrás e falou assim, ele falou, tô percebendo que você não consegue falar com a câmera. Eu falava, não consigo. Ele falou, então peraí, eu vou ficar aqui atrás, você vai falar comigo. Foi assim que eu aprendi a falar com a câmera. Pois é, você teve outras experiências em televisão também, inclusive na Record. Muito boa, por sinal. Muito boa, me deu um retorno maravilhoso, que foi a troca de família. Porque foi uma oportunidade que eu tive de mostrar para as pessoas quem é a Débora Rodrigues. Porque muita gente, por incrível que pareça, não acredita nessa história que eu estou te contando. Que eu fui sem terra, que eu fui babá, que eu era uma pessoa muito simples, que eu não tinha dinheiro para tomar um ônibus, muitas vezes para comer. Então, acharam na época que era uma jogada de marketing, entendeu? E se tinha uma coisa que eu nem sabia o que era marketing. Não, isso eu estou vendo em você muita sinceridade Então, nas suas declarações. Acho que o nosso público também. Então, a troca de família foi muito boa para isso, para mostrar o meu lado ser humano, não artista que muitas vezes está brincando, que eu sempre, os programas que eu participei eram mais brincalhões, mais descontraídos, né? O Siga Bem Caminhoneiro fazia também, mas eu fazia de uma forma brincalhona com o caminhoneiro, para falar a linguagem deles. Então, eu gostei de fazer o Troca de Família na Record, porque foi uma maneira de mostrar o ser humano, né? Que eu tenho valores. Né? Então, eu acho que isso é legal. E atualmente está casada? Atualmente casada, graças a Deus. Do mesmo tempo que a Truck, 15 anos, porque eu conheci o Renato fazendo um teste para a Truck, na equipe dele. Renato Martins. Né? Isso. O Renato, hoje, esse ano, ele parou de correr, né? Substituído pelo campeão do ano passado, pelo Leandro Totti, e agora é meu chefe. Você acha que hoje você é uma mulher de sucesso? Depois de tudo que você passou? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu posso te dizer assim, eu me considero uma vencedora, uma felizarda e, acima de tudo, como que eu posso te dizer? Não estou achando a palavra certa, mas eu fui abençoada. Essa é a palavra. Eu fui abençoada. Porque para você, onde eu estava, na situação que eu estava, naquele momento, a minha estrela brilhou. A minha estrela brilhou. E para a sua estrela brilhar, você precisa de uma força. Não depende só de você. Porque você com tantos anos que você tem de televisão, você tem de futebol, né? Você vê quantas pessoas você conheceu, quantos jogadores você conheceu. Não com essas bolas pesadas aqui de aço. De pessoas de sucesso que você falava assim, poxa, por que esse cara não deslancha? Por que esse cara não estoura? Porque a estrela dele tem que brilhar na hora certa, e isso eu devo a Deus. Sabe o que eu desejo a você? Que a sua estrela continue brilhando. Obrigada. E que você deixe o seu recado final, principalmente para os jovens, né? Que estão aí lutando pela vida, começando a vida. Nem sempre os jovens, às vezes também já aquela pessoa adulta que está atravessando um problema, mas que às vezes está perdendo a esperança. Eu queria que você desse o seu recado final, você que deu vários passos para o sucesso. Olha, eu acho que o recado que eu tenho que dar para todos vocês, que por algum motivo ainda não deu o seu passo para o sucesso, eu acho que é acreditar primeiro. Não espere cair do céu, porque do céu só vai cair chuva. Então, dê o seu passo para o sucesso com esperança, com garra, com vontade. Acredita em você, mas se dedique para isso. Aproveite as oportunidades, porque todos têm, por menor que seja. Ok. Adorei. Obrigada. Dá um beijo. Tá longe, mas muito. dá um beijo. Obrigado. Obrigada. Prazer em revê-lo. Tá? Agora, o passo para o sucesso é você, né? Tá bem, vamos juntos. Tchau, gente.